Hoje estou aqui nessa segunda-feira, dia 18 de setembro, para conversar com vocês, para trocar ideia falando sobre alimentação. A minha alimentação, tá bom? Que eu não vou falar sobre alimentação de uma forma geral, não vou falar sobre os micro, macronutrientes, as funções que eles fazem no seu organismo, como que você vai fazer, o que você tem que comer antes, durante e pós-treino. Vou falar sobre o que eu faço para vocês terem uma ideia mais ou menos de como vocês podem se comportar caso queiram, mas principalmente para falar o que eu faço, o que funcionou comigo, o que não deu certo comigo, só para vocês entenderem e verem como que é esse mundão da corrida, da alimentação na corrida, para ter uma ideia sobre essas coisas. Como toda segunda-feira, eu vou começar falando, discorrendo sobre esse tema, sobre o nosso tema de hoje, que hoje, por exemplo, é sobre a minha alimentação, sobre como que eu me preparo, o que eu faço, o que eu como, justamente para ter uma noção mais ou menos de como você pode adequar a sua alimentação também, para você ter ideia de onde que eu erro, o que você pode acertar, para você ter uma ideia. Mas lembre-se sempre que o melhor sobre alimentação para fazer um planejamento adequado a você é procurar um nutricionista para fazer toda a sua alimentação planejadinha, certinha. Claro, é caso você não tenha conhecimento sobre nutrição. Eu não tenho conhecimento graduado em nutrição. Eu tenho conhecimento da minha vida e tudo mais que eu vou contar um pouco para vocês, mas para elaborar uma dieta eu não tenho essa competência. Quem tem a competência para fazer isso é o nutricionista, beleza? Então, a alimentação, gente. Como vocês já devem ter visto eu falando sobre a questão da técnica de corrida, sobre a questão de como que a gente tem que preparar o nosso corpo como sendo um carro, essa analogia que eu faço com o carro, a questão de você estar correndo com uma técnica inadequada, é que nem você dirigir de uma maneira inadequada, seja acelerando e freando, seja fazendo zigue-zague, tudo isso vai sobrecarregar mais o seu organismo. Você andando em zigue-zague, você freando, acelerando, para você desenvolver a sua velocidade e fazer tudo que você tem que fazer. Então, para a gente pegar o gancho dessa analogia do carro, você tem que pensar na sua alimentação como sendo a sua alimentação. O seu combustível é a sua alimentação. Você pode trabalhar com um combustível de baixa octanagem é que faz explodir o motor, tal, pá, que faz o pistão subir, faz o motor funcionar, que faz ele funcionar com muito mais velocidade, muito mais eficiência, digamos assim. Então você pode trabalhar com combustível de alta qualidade, então combustível sujo, um combustível que vai poluir o seu radiador, vai poluir os seus filtros do seu motor, que vai dificultar todo o processo, onde que daquele alimento, daquele combustível, você tira pouca energia para fazer o seu motor funcionar com uma qualidade, tanto para a longevidade do seu motor, quanto para a questão da funcionalidade, para ele funcionar de uma maneira mais eficiente. Então, o alimento, como a questão do seu combustível, a hora que você coloca o seu combustível, tipo de combustível você vai colocar para o tipo de atividade que você vai exercer, é fundamental. Mais diferente do nosso corpo, do motor, o nosso corpo se adapta muito ao tipo de combustível que a gente utiliza. Então, outra coisa interessante de você pensar é que até mesmo a sua alimentação, ela é treinada. Ela é treinável, a maneira como você vai digerir os seus alimentos e também a questão como você vai utilizar esse combustível. Que tipo de combustível você vai utilizar? Porque no nosso organismo a gente tem 3 tipos de combustíveis: a gordura, a proteína e o carboidrato. Tudo isso quebrado te dá energia, como a galera da nossa clínica amiga, pessoal da 449, que faz você lembrar que cada carboidrato te dão 4 calorias, cada proteína te dá 4 calorias e cada gordura te dá 9 calorias. Então, cada tipo de nutriente vai te dar um tipo de energia, vai te dar uma quantidade de energia. E cada nutriente desse, no seu organismo, ele vai quebrar de uma maneira diferente. Ou seja, a gordura, por exemplo, para ser processada, ela precisa de um pouco mais de tempo. O carboidrato é um pouco mais imediato. A proteína, mais tempo ainda para ser quebrada a molécula, tudo mais. Para ser digerida, absorvida. E até depois, posteriormente, quebrada a energia. Por que eu estou falando disso de uma forma assim geral? Porque é interessante você ter consciência sobre isso. Sobre que tipo de substrato energético você vai utilizar e como que isso vai utilizar. Porque muitas vezes a gente fica preso na questão das calorias também. Eu não vou entrar nos macronutrientes, os micronutrientes que fazem todo o funcionamento do seu organismo.
Mas a gente também não pode pensar no nosso organismo simplesmente como calorias. Quanto de caloria que eu vou ingerir? Porque uma caloria de chocolate não é igual à caloria do brócolis, tá bom? 100 calorias de chocolate não vão causar o mesmo efeito no seu organismo do que 100 calorias do brócolis que você vai ingerir. Tanto a questão do processamento de cada alimento vai ter um efeito diferente no seu organismo, como também vai ter um efeito metabólico. Tanto vai demorar mais para processar cada alimento, quanto também o efeito metabólico no seu organismo, o efeito rebote, tudo mais. Beleza, você entendeu então que cada alimento funciona de um jeito, trabalha de um jeito. Então, como ele trabalha e no seu corpo como ele trabalha. Esse que é o principal para você entender, ok? Bom, eu venho trabalhando como durante a semana? Eu tenho tentado trabalhar de uma maneira mais low carb, quase low carb, porque se for low carb de verdade, eu não estou nem perto de low carb. Mas para o que eu vinha comendo, eu tenho tentando diminuir um pouco o meu consumo de carboidrato, principalmente nos meus treinos longos, para tornar o meu organismo um pouco mais queimador de gordura. Por que isso? Porque eu acabo diminuindo a ingesta, acabo diminuindo a disposição do meu carboidrato e trabalho mais na queima de gordura do meu organismo. Eu sou magrelo, mas eu tenho boas reservas de gordura, tá bom? Lembra que cada molécula de gordura que você for quebrar vai lá te dar as suas 9 calorias, enquanto a de carboidrato vai te dar 4. E se a gente tem em média aí uma reserva, até mesmo para magrelos como eu, que tem 6% de gordura em 73 quilos, 74 quilos, se eu pegar 1 quilo de gordura, que está ali dentre esses 5, 6 quilos de reserva que eu tenho, pô, isso vai me dar umas 9.000 calorias, digamos assim, certo? No efeito assim por alto. Pô, 9.000 calorias dá para fazer coisa para danar, né, cara? Então eu não preciso utilizar do meu substrato principal para o meu organismo, que é o substrato do seu cérebro, que é o carboidrato. O carboidrato é o mais precioso energia no seu organismo. Por isso que normalmente quando você faz um exercício muito intenso, você fica tonto, sabe? Quando você não consegue acompanhar justamente a intensidade do exercício com a sua reserva de carboidrato que você tem. Porque você vai precisar desse carboidrato para ser queimado rápido, para ser transformado em energia rápido. E o seu cérebro precisa desse carboidrato. Ele fala, não vai dar jeito, não vai dar jeito. Ele faz o quê? Puf! Ele apaga, ele vai lá e corta, porque ele precisa do carboidrato. Então ele vai parar de alguma forma o exercício que está fazendo para manter essa reserva viva. Então exercícios intensos, muito intensos. E por que eu faço essa questão de low carb, de comer um pouco menos carboidrato em exercícios de baixa intensidade? Justamente para eu fazer com que o meu organismo trabalhe melhor a quebra da minha gordura, seja um facilitador para trabalhar mais rápido essa gordura, para que eu consiga com um pouco mais de intensidade ainda conseguir trabalhar mais a utilização da gordura. O grande ponto interessante você pensar é que não tem um limite de 20% da frequência cardíaca máxima a 65 eu vou usar só gordura. De 65 a 75 eu utilizo o carboidrato. De 95 a 150 eu vou utilizar a alma. Não, não é assim que funciona. A todo momento você está utilizando percentuais de todos os substratos que você tem. Muitas vezes com a frequência cardíaca, com a intensidade baixa, você acaba utilizando mais da gordura, menos da proteína, menos do carboidrato. Se você faz um treino mais intenso, numa zona, e se o seu corpo está acostumado a só trabalhar na queima do carboidrato, ele não é um bom queimador de gordura, ele não é um bom utilizador de gordura, ele acaba que esse limiar, onde ele poderia ser mais largo, ele tem uma participação maior aqui de carboidrato, onde a participação podia ser menor. Sendo assim, o que acontece? Você tem uma menor reserva dos seus carboidratos na hora que você vai sentar a botina. Você precisa de mais carboidrato. E o seu carboidrato no seu organismo ele é armazenado de uma forma menor. Mas você pode levar na sua corrida o sachê de carboidrato, pode levar comida, pode levar outra coisa que for, para você ir suplementando o carboidrato. Olha que legal, você não precisa carregar todo esse peso junto com você, né? Aí vem uma das estratégias que eu mais gosto não, talvez, porque é mais prática. Eu utilizo para fazer meus treinos longos, principalmente em provas, eu boto muito carboidrato para dentro. Eu gosto de treinar
com pouco carboidrato. Chega na hora da prova, eu coloco muito carboidrato. Para eu colocar essa energia, é como se eu entupisse meu organismo de energia para, se precisar, meu irmão, senta o dedo aí que tem carboidrato para girar, bota para lascar esse negócio aí, sacou? Aí o que eu faço? Eu vou levar bisnaguinha, eu vou levar rapadura, eu vou levar banana. Bom, por que eu não gosto de trabalhar com esses carboidratos, digamos, biodegradáveis? Não é biodegradável, né, gente? Mas é que ele está mais suscetível a apodrecer, uma validade, um prazo de validade mais curto. E com isso, você vai lá, tá levando uma banana no seu bolso, uma corrida longa. Daqui a pouco você vai pegar a banana já espremeu, já espatifou, já tá naquele ponto que você não sabe se está boa, se não está bom. Como que isso vai cair no seu organismo? Você não sabe. Você vai lá e leva uma bisnaguinha com geleia de goiaba, que o pessoal gosta muito de fazer isso porque é gostosinha, aproveita para utilizar do esporte, tá, para comer a sobremesa e tá se alimentando. Pô, legal, mas também é suscetível à questão do tempo. Vai que chove, estraga o teu negócio, vai que tá muito quente, sua, o negócio sai do plástico de onde estava e estraga. Então, para você levar, e até mesmo como o seu alimento vai estar, muitas vezes você não sabe. E para não me preocupar com isso, eu gosto de trabalhar com o gelzinho de carboidrato. Gelzinho de carboidrato tem inúmeros no mercado que você pode utilizar. Vai muito de questão de gosto, de sabor. Tem muita gente que tem essa questão da palatabilidade do seu paladar, de aceitar uma coisa ou outra. Por isso que aí entra em outro grande ponto. Primeiro, você vai escolher o seu gelzinho, você vai treinar com esse gelzinho e você vai correr com esse gelzinho. Não mude de gelzinho porque veio na sacola da corrida o gelzinho. Vou aproveitar esse aqui, não vou usar o meu, não vou botar esse aqui na corrida. Cara, isso tem uma chance de dar errado muito grande. Chance de dar uma dor de barriga, aquele negócio, aqueles revertérios na barriga, danado. Então, não mude sua alimentação no dia da prova que você for fazer. O que você treinou a sua alimentação, você faça na prova. Faça os treinos chaves, no qual você vai testar tanto a sua roupa da prova, quanto a alimentação da prova. E quando eu falo alimentação, entra também a hidratação, tá? Os pontos que você vai comer e hidratar. Gelzinho, muitas vezes é interessante você utilizar como estratégia, você pegar o gelzinho e já no ponto de água, para já botar para dentro, para facilitar descer essa mistura do carboidrato ali com a água, para ficar mais solúvel no seu organismo, não dar aquela pressão muito concentrada, digamos assim, o açúcar no seu organismo, beleza? Então essa é outra dica que eu dou. Escolher o seu gelzinho pelo gosto, seja o que for, não esqueça de olhar, como você também vai conversar com o seu nutricionista dentro da elaboração de toda a sua estratégia, o que tem dentro desse gel. Cara, quantas gramas de carboidrato, quantas gramas de proteína se tiver proteína, quantos gramas de miligramas de sódio, potássio, vitamina C, vitamina A. E principalmente tire suas dúvidas com o nutricionista sobre o que cada coisa vai fazer de efeito no seu organismo. Porque é sabido que o seu corpo precisa dos minerais. Tem que ter reposição de sódio para tanto tempo de treino, de corrida, de prova, porque senão, dentro da participação tanto do equilíbrio térmico do seu corpo, quanto para a contração muscular, vai lhe fazer falta. Fazendo falta, o que acontece? O organismo fala, seu cérebro fala, tem uma coisa errada, saiu da hemostase, não estou mais em equilíbrio, tenho que parar, tenho que parar, tenho que parar. Você para de fazer força porque o seu corpo não está conseguindo manter aquele equilíbrio. Então você tem que manter o equilíbrio ao máximo. Como que você vai fazer essa estratégia do sódio, do carboidrato, do BCAA, dos aminoácidos que você quiser colocar para dentro? Bom, isso vai depender do seu treino, da sua estratégia de prova e principalmente do tempo de prova que você vai fazer. Porra, numa corrida de 10 km, na boa, não há necessidade de você colocar gel para dentro, meu povo. Não tem porquê. As suas reservas de carboidrato já serão totalmente capazes de levar a energia que você tem para fazer essa prova por 1 hora, que seja 1h20 até, você consegue levar sem precisar ter fazer repouso. Só você comer antes da largada e deixa para comer depois. Não precisa comer muito também, que é outra coisa sobre essa questão, né? Que muitas vezes a galera na meia maratona, na maratona, gosta de fazer como é que é o nome? Da supercompensação de carboidrato. É o... Ai, tá me fugindo a parada do load do carboload. O cara vai lá, bota um macarrãozão, começa a comer um monte para o seu organismo puxar todo o carboidrato e ficar cheio de carboidrato, porque você vai usar vários carboidratos para fazer a prova. Aí você fica mais pesado, porque como eu falei, é mais ou menos umas 2.400 calorias
em carboidratos que o seu corpo consegue armazenar. Aí entra a questão do jantar de massas, né? Pô, vou comer aquele macarrãozão, tá cheio de energia para fazer minha prova, bombando de energia. Depois na prova lá eu ainda vou colocar um gelzinho a cada 6 km da minha maratona. Cara, você tem que lembrar o seguinte: massa, comida, o prato, ó, o pratinho, né? Pré-prova, tal, pá. Porra, eu posso, amanhã tem maratona, preciso de energia. Cara, você tem que lembrar que esse bolo que vai entrar dentro de você, ele também tem que sair. Esse bolo tem que sair, ele vai sair. Então, aí a gente tem um pequeno ponto, que tem um bolo gigante que você comeu no seu jantar que quer sair. De manhã, você vai acordar, ainda vai querer tomar um cafezinho, né? Porra, tem que tomar café para preparar. Então, mais uma comida que tá entrando na sua barriga ali, que você tá fazendo aquela massa, pã, barriga tá cheia, tá tudo lá no intestino já. Aí você começa a ficar nervoso com a largada. Normalmente quando a gente fica nervoso, o intestino começa a funcionar mais, né? E vai empurrando as coisas pra gente ficar mais calmo, relaxado. Aí você vê aquela fila gigante que tem toda a prova, aquela fila gigante, seja pro xixi, seja pro número 2. Porque normalmente o pessoal vai lá nessa questão do load do carbo load, barriga cheia, tem que esvaziar a barriga, ficou nervoso, tem que esvaziar mais, ainda tá cheio de comida, vai esvaziar, vai umas 3, 4 vezes no banheiro. E tem coisa pra sair, tem gente que ainda no meio da prova tem que parar pra ir de novo, porque a barriga tava cheia. Mas precisava estar cheia, né? Será que você não tem aquela reserva da sua comida normal que você vem fazendo? Chega na hora da prova, você só come um pouquinho mais do carboidrato, faz um equilíbrio. Eu gosto de correr com a barriga vazia do que com a barriga cheia, para justamente evitar fazer isso. Pô, já teve prova, cara, na de Palmas, o 70.3 de Palmas do ano passado, meu Deus do céu. Eu, sei lá, virei um monstrão do carbo load, vou comer o mundo aqui, pá, já tava triste, mas comi mais. Cara, no outro dia de manhã, fui umas 4 vezes no banheiro. Na hora da prova, eu tive que pegar a fila 2 vezes do banheiro químico. Meu Deus do céu, isso é um pesadelo. Depois disso eu aprendi, parei, não vou mais passar por isso. Vou deixar só o do nervosinho de manhã, tal, de pensando, pã, já saio leve. Mas eu levo meu carboidrato para comer antes da largada, eu levo meu carboidrato para durante a prova, eu levo meu sal para fazer os equilíbrios, eu levo minha comida, tudo mais, dependendo da prova, se é triatlon, se é aquatlon, se é duatlon, ou se é corrida de trilha, tudo depende do tempo que eu vou ficar na prova, do quanto de carboidrato que eu tenho que levar, do tanto de mineral que eu tenho que levar. Esse equilíbrio todo é feito de acordo com o tempo que você vai ficar em atividade, que você vai ficar em exercício, beleza? Esse é o grande ponto. Então, pensa direitinho no jantar de massa. Substitui por um almoço de massa, que ainda dá tempo de processar e de sair toda essa energia, de você armazenar essa energia, mas não armazena no intestino, não. Armazena já dentro do seu organismo, na energia disponível ali, nos músculos e tudo mais, glicogênio muscular, beleza? Para você evitar de correr pesado, eu tenho que parar no meio da prova, antes da prova, todo esse processo, beleza? Esse é um grande ponto. Agora no meu dia a dia, já falei que eu gosto de treinar com menos carboidrato, porém, quando eu vou treinar para treinos intervalados, treinos mais intensos, que eu estou tentando puxar o meu VO2 lá para cima, eu tenho que trabalhar com o carboidrato, eu tenho que estar com o meu organismo com o carboidrato, porque justamente eu preciso de energia para trabalhar em alta intensidade. Porque se eu tiver com um low carb nesse momento, o meu organismo vai trabalhar, beleza, mas vai chegar num platô que eu não consigo mais subir, porque está me faltando energia para trabalhar nesse nível. Nesse meu limiar de 105, 110, para botar velocidade, acaba que eu não consigo mais processar essa velocidade, não consigo trabalhar em cima do meu limiar anaeróbio, porque está me faltando energia, está me faltando justamente essa energia rápida, que é a energia do carboidrato. Então eu gosto de buscar sempre nos treinos intervalados ter mais reservas de carboidrato do que trabalhar com menos, trabalhar na gordura. Cada treino é de uma forma que você tem que fazer. Por quê? Eu posso melhorar o meu organismo para trabalhar, vou puxar ele e tal, na questão do pouco carboidrato para trabalhar mais com a gordura, mas tem treino que eu quero ganhar em velocidade, que eu quero ganhar em agilidade, que eu quero ganhar em potência e eu preciso do carboidrato para fazer isso. Então por isso que eu me adequo a ter nesses treinos um pouquinho mais de carboidrato, seja no meio do treino, que é um treino forte, puxado de 1 hora, pô, eu coloco um carboidrato no meio ali em meia hora para deixar os níveis altos e tudo mais, para deixar acordado, desperto, tudo, beleza? Para eu conseguir fazer força mesmo de verdade. Tudo depende da zona de treinamento
que você vai trabalhar. Porque é justamente isso. As zonas de treinamento nada mais são do que as zonas no qual você vai trabalhar o seu substrato energético, entende? Se você vai estar trabalhando mais em baixa intensidade, queimando mais sua gordura, tudo mais, um pouquinho mais em cima, trabalhando mais gordura e carboidrato, um pouco mais em cima lá no carboidrato, um pouco mais em cima ainda no espiritual, digamos assim, tá? Onde você trabalha muito rápido a necessidade energética. E quanto mais forte você tiver, quanto mais esse limiar estiver mais em cima, quanto mais acima do seu limiar você estiver, menor a reserva energética que você tem para o seu organismo, tá? Por isso também que dentro desse processo você tem que entender como é que seu corpo tem que funcionar. Você sabe por que você quebra numa corrida quando você sai do seu ritmo, começa muito rápido? Porque essa energia que você tem de pouca reserva, você queima logo na largada. Puf! Aí você tem só outras reservas aqui de carboidratos de menos velocidade. Aí daqui a pouco você queima ele. Aí daqui a pouco você está só na reserva, você vai ter que trabalhar só a gordura aqui, porque essa reservazinha de carboidrato que tem é para o seu cérebro funcionar, tudo mais, para o seu organismo funcionar. Esse aqui de baixo, a gordura, só que daqui você não consegue passar a velocidade, porque começa a acelerar um pouquinho mais, opa, eu preciso de carboidrato, não tem carboidrato, baixa a velocidade. Preciso de carboidrato, baixa a velocidade. Entende? E assim você vai funcionando o combustível para funcionar, ou você vai trabalhando combustível para funcionar o seu motor. Beleza? Esse é o grande ponto. Agora, por exemplo, é sempre uma lição, né? Eu fui agora para Salvador, tá? Salvador, Acarajé. Não, mas não fui na Acarajé, não. Fui lá comer hambúrguer dos meus amigos lá, do pessoal do de hambúrguer, que é um hambúrguer fantástico. Fui lá na sexta-feira, me dei esse luxo, comi o hambúrguer. Pá, pô, gostoso, banana. Só que isso tem que lembrar o seguinte: hambúrguer, carne, gordura, demora mais para ser processada. Se você tem que ter essa consciência, se você vai correr no outro dia de manhã cedo, tudo mais, sua barriga ainda vai estar cheia, você vai ter aquele desconforto. E qual o problema de você ainda ter comida na barriga quando você começa a trabalhar em alta intensidade? Vamos lá. Esse processo está ali no intestino, tudo mais. Você tem que absorver a água, você precisa de água para fazer passar o nutriente, tudo mais ali no intestino, tudo. Você precisa de água para todo o processo do seu organismo, beleza? Mas a principal função da água no seu organismo é a termorregulação. A partir do momento que você vai começar a fazer atividade, que o seu corpo começa a esquentar, o seu organismo vai pegar a água que tem no corpo para regular a temperatura do seu corpo. E se ele está gastando aquela água para digerir o alimento na sua barriga, ele vai parar de usar essa água, ou seja, vai parar de digerir esse alimento na sua barriga para trabalhar na termorregulação. Aí aquela coisa está parada ali na barriga. Aquele processo está ali, só que ele não pode ficar ali. Ou ele sobe ou ele sai. De algum jeito ele tem que sair. Vai te dar aquele desconforto gastrointestinal, vai te dar aquela ânsia que o seu corpo vai querer expulsar isso, seja pela boca, seja por baixo, tá? Então é interessante você pensar nisso também, o tipo de alimento que você vai consumir. Aqui eu tava lá, tá relaxadão, pá. Tive que parar no quilômetro 8 para o meu hambúrguer ficou ali no coqueiro em Salvador, para eu conseguir ficar trabalhar mais livre. Porque além do hambúrguer ainda comi um milkshake. Pô, um milkshake era gostoso para danar. Tá, valeu, foi, mas paguei a conta. Eu pensei que o meu organismo pudesse trabalhar de uma forma mais rápida. Ele não trabalhou. Era mais fácil eu ter sido muito mais Caxias, talvez um cara um pouco mais disciplinado nesse ponto, para ter comido certinho, comida leve, carboidrato, correr leve. Com certeza isso ia ter feito muita diferença na minha prova. Então, a consciência alimentar do que você vai utilizar, do seu combustível que você vai utilizar, é fundamental para você ter bons treinos, para você ter boas provas e também boa recuperação. Porque se seu organismo não tiver o nutriente certo para recuperar o seu organismo, para retornar à homeostase, por assim dizer, para voltar ao equilíbrio, para repor os danos causados pelo exercício intenso, pelo exercício volumoso, justamente você vai faltar os nutrientes, você não vai se recuperar da maneira rápida como você poderia fazer, tá? Então, o tal do recovery, da recuperação, existem coisas que são fundamentais, mais do que gelo, gelol, Advil, seja lá o que for que você vai fazer. Comer e descansar, comer bem, ter os nutrientes certos, ter os minerais corretos, justamente para o seu organismo que se danou, houve danos, por isso ele se danou na atividade, e assim você está reconstruindo ele para fazer a supercompensação com os nutrientes corretos. É fundamental você ter uma boa alimentação. Eu não quero nem falar do álcool muito aqui, porque o álcool é danado, né?
Eu gosto de tomar cerveja? Gosto de tomar cerveja. Muitas vezes naquela corrida eu já ficava pensando na minha cerveja gelada depois da prova. É a distração positiva, mas o álcool causa danos muito grandes no seu organismo, porque a primeira coisa que o seu organismo quer fazer é limpar o seu corpo do álcool para depois processar todo o resto. Então ele gasta muita energia tentando desintoxicar o seu organismo para limpar o seu álcool, para depois fazer as outras funções que ele tem que fazer, beleza? Então tome cuidado com o álcool que você vai ingerir. Pós-prova intensa, então é complicado, porque você vai retardar todo o seu processo de recuperação pós-prova. Pode acabar até mesmo baixando mais ainda a sua imunidade e trazendo doenças, gripes, viroses, tudo mais que pode acontecer para quando você está com a imunidade baixa, quando o seu organismo trabalhando estressado, tá bom? O álcool estressa mais o seu organismo, porque o seu organismo tem que limpar ele. E com isso vai baixar todo o seu rendimento, porque o seu corpo precisa do estresse e precisa do descanso. Se você não descansa depois do estresse, chance de lesão, chance de não desenvolver no seu treino é muito grande.